Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valzídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, sou professor de Ciências. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, né? Esse projeto de ensino à distância para os alunos da Rede Municipal de Ribeirão, na área de Ciências. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os pais e os responsáveis que estão nesse instante se desdobrando com muita paciência com os filhos em casa, entendendo a necessidade desse acompanhamento com eles, entendendo a necessidade também do afastamento, que é momentâneo. Essas aulas presenciais ainda não têm uma data para o ensino fundamental acordada, determinada entre o governo do estado e o município. Mas é preciso que se tenha muita cautela, né? É preciso que se tenha muita paciência. Então é preciso lembrar que a saúde está em primeiro lugar e as pessoas que nós amamos também. Então, quem tiver que ir à rua, tiver que sair de casa, use a máscara, é uma determinação das autoridades de saúde. Utilizem ainda o álcool gel, se puderem, por favor, evitem as aglomerações. A gente está entrando aí no período de pré-campanha eleitoral e muitas pessoas gostam de estar nesses comitês, né, nas ruas, vestindo a camisa do seu candidato, nada contra, mas tenham muito cuidado com relação às aglomerações, tá certo, pessoal? É preciso levar em consideração o risco que ainda existe, que ele eu diria assim, gritante ainda em nosso meio. A gente já tem aí no Brasil cerca de mais de 137 mil mortos. Então, esse vírus que é fatal ainda continua tirando vidas. É bem verdade que houve uma redução diária de mortos considerável, mas ainda tem muita gente perdendo a vida. E por incrível que pareça, não existe mais essa história de só o grupo de risco. O grupo de risco é mais vulnerável, é verdade, mas todos os grupos, agora a gente escuta paciente de 12, de 13, de 20, de 26 anos, que teriam um sistema imunológico mais bem, eu diria, fortalecido, e, no entanto, estão perdendo a vida. Então, tenham muito cuidado, muita paciência nesse período de reabertura de alguns ambientes comerciais, como shoppings, né, que são atrativos, né? A gente está doido para sair de casa, mas tenham muito cuidado, porque esse vírus, além de ser mortal, é um micro-organismo invisível, então continua fazendo suas vítimas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o magnetismo para o pessoal do 9º ano, entender melhor essa relação de atração, né, entre esses corpos. A gente já começou os movimentos, entender a parte de matéria, definição da matéria, atração, velocidade média, velocidade constante, e a gente vai começar a entender um pouquinho também a respeito do magnetismo, que a gente entende por esse fenômeno aí de atração entre corpos, né? A gente costuma dizer que os opostos se atraem, né? Até em tom de brincadeira, uma condição positiva e negativa, mas na verdade a gente precisa só lembrar que isso daí não tem a ver com a vida, né? Isso tem só a ver com a parte física da matéria. Tá bom? E a parte física, ela é muito gritante e fácil de se entender. O magnetismo, na verdade, nada mais é do que uma propriedade de atração ou de afastamento, que nós chamamos na ciência de repulsão de determinados metais e ímãs, que apresentam um polo positivo ou um polo negativo, ou seja, um ponto de atração positivo e o outro negativo, caracterizado por forças ou pelas forças dipolo, né? Dessa forma, a propriedade chamada de dipolo magnético informa que os polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem, né? Aquela história dos opostos se atraem, mas somente para a física, pessoal. O restante não dá muito certo, não. Isso é muita conversa fiada, mas para a física é verdadeiro, viu? Para a física a gente sabe que esses polos opostos acabam se atraindo por conta dessa propriedade
propriedade do magnetismo. A gente pode falar um pouquinho a respeito dessa história do magnetismo, do eletromagnetismo também, que a gente sabe que não é algo novo. Na verdade, uma vez que no século VII a.C., a gente já falava que eram utilizados seus conceitos. Textos gregos normalmente apontavam, eu diria assim, registros para a existência desse magnetismo, dessas propriedades de corpos presentes em uma determinada região que era chamada de magnésia. E daí surgiu o nome da propriedade de atração e de repulsão de determinados corpos. Tales de Mileto, que foi um filósofo, físico e matemático grego, 623 a.C., foi quem observou, eu diria assim, a atração do ímã natural, que é a magnetita, com o próprio ferro, que seria essa condição natural onde ele percebeu esse campo atrativo que poderia ser utilizado a favor do ser humano. Então, assim, muita coisa que você tem hoje tem a ver com esses conhecimentos científicos, físicos, que são de tempos bem remotos, de tempos que a gente nem imaginava que eles tivessem o mínimo de conhecimento técnico, mas tinham muita sabedoria, muita propriedade, que eram pesquisadores, eu diria assim, exímios pesquisadores, e que no campo principalmente da física, da matemática, deixaram muito, e que até hoje nós utilizamos esses, eu diria assim, vastos conhecimentos do ponto de vista científico. Além disso, a invenção da bússola propriamente dita, que permitiu o avanço de navegações, já era utilizada pelos chineses desde o século VII. Acredite-se até que, além desse instrumento, eles utilizavam como símbolo de sorte um oráculo. Alguns séculos depois, o que a gente percebe é que os estudos sobre o magnetismo e o eletromagnetismo foram se expandindo. Isso aconteceu primeiramente em meados do século XIII, com Pierre Pellerin de Maricourt, o qual descreve sobre a bússola e as propriedades do ímã. Então, com mais paciência, depois de um tempo, essa propagação, essa informação a respeito desses navegadores, dos cientistas, dos pesquisadores, dos matemáticos, que perceberam essa atração desses polos e a propriedade considerada natural de identificação que poderia ser utilizado para um grande feito, que seria a própria navegação. E aí a gente tem a situação ocasional da bússola. Por conseguinte, no século, ali ficou mal digitado, no século XVI, William Gilbert, ele concluiu que a Terra era magnética. Era por esse motivo que as bússolas sempre apontavam para o norte. O ímã, a gente conhece, o magneto, é um corpo magnético, de atração, que são, na verdade, ferros magnetizados, que são rochas magnéticas, que são aperfeiçoadas, que são bem contornadas ou bem acabadas hoje, que nos chegam no comércio, a gente já encontra com muita facilidade, que é dipolo, inclusive tem o polo positivo e o negativo. Normalmente o ímã tem essa condição. Um dos polos é positivo e o outro naturalmente negativo, até para que ele se mantenha, de certa forma, em equilíbrio. Possui propriedade de atrair outros corpos que possuam ferromagnetismo, ou seja, ferromagnéticos. São encontrados diretamente na natureza e em alguns minerais com propriedades magnéticas. Por exemplo, a magnetita, que é um ímã natural que atrai o ferro, que aí é um elemento que a gente sabe, químico da tabela periódica, que a gente já viu aqui, nós já fizemos a iniciação à tabela periódica. Então, o ferro, algumas substâncias que conduzam, que têm essa condição de serem atraídas pelo ímã. Então, naturalmente, esse termo técnico, ou esse corpo, tecnicamente falando, vai possuir um polo de atração, ou uma ponta de atração,
que naturalmente será atraída pelo ímã. Por outro lado, há o processo de fabricação dos ímãs artificiais, chamados de imantação, o qual o corpo neutro é conferido a propriedade de atração magnética. E aí a gente observa que em algumas ligas metálicas, propriamente ditas, são corpos que se imantam de forma mais fácil, ou seja, que tem aquele poder atrativo, que tem aquela condição, aquela propriedade, porque já tem uma liga metálica encontrada em sua formação, já tem uma facilidade a mais no sentido da identificação e da própria utilização. Por isso, esses ímãs artificiais são muito importantes na fabricação de aparelhos eletrônicos, geradores elétricos, bússolas, outros instrumentos, eu diria assim, que inclusive servem de navegação. O magnetismo terrestre, a gente pode falar um pouquinho sobre esse magnetismo. O planeta Terra é considerado um grande ímã, né, devido a esses dois polos, norte e sul, que há uma divisão nas partes ou nas extremidades propriamente ditas do planeta, assemelhando-se a uma propriedade de polo com duas extremidades, uma positiva e uma negativa, esse dipolo magnético. Eu diria assim, essa descoberta foi feita no século XVI, a partir das pesquisas feitas pelo inglês, eu diria assim, William Gilbert. Né? A gente observa que o polo norte é o campo magnético, que sempre atrai a bússola, ou seja, a bússola está sempre voltada para o polo norte, o que explica que a Terra comporta-se como um grande ímã e que exerce uma força de atração direta para o norte. Onde você se encontrar, a bússola vai ter sempre essa atração gigantesca que seria o Polo Norte, e a bússola, que contém essa condição do ímã, está sempre apontando para o norte, fazendo com que os grandes navegadores, navios, aviões, consigam se localizar, eu poderia dizer assim, apesar de de toda a aparelhagem hoje, todos os componentes eletrônicos, eu diria assim, em grandes embarcações e nos grandes aviões, existe na verdade essa localização. Muitas vezes algum aparelho pode sofrer alguma pane e necessariamente o piloto ou o capitão daquele navio ele vai saber mais ou menos se localizar por conta dessa situação. Então, assim, a gente percebe que esses grandes ímãs, ou esses ímãs que são industrializados, possuem essa forma, mas para calcular o magnetismo, essa força magnética, também existe uma fórmula física consequente de cálculos matemáticos. Essa fórmula vai resultar, obviamente, em cálculos matemáticos que têm a finalidade, eu não sei qual a finalidade. A finalidade é facilitar a vida de todos nós, no sentido do entendimento da força necessária para mover, de atração necessária para mover um determinado tipo de corpo, ou da força de repulsão, da força de afastamento. Essa força magnética na física, a forma magnética, que é Fm, né, forma magnética, ou força magnética, perdão, também é chamada de força de Lorentz. Representa a força de atração ou de repulsão, que normalmente é exercida pelos ímãs com seus dipolos, né? Com esses corpos ou com esses objetos considerados magnéticos. E aí a gente tem a fórmula para calcular a intensidade da força, que utiliza-se F igual a Q vezes V vezes B, que é beta, né? E vezes o seno. E aí a gente tem onde a força é F, a força magnética, que é o módulo de carga elétrica que é contida naquele corpo. V é a velocidade dessa carga elétrica que se encontra no deslocamento, que vai ser calculado, que vai ser utilizado para identificar essa velocidade de deslocamento desse corpo. B vai ser representado o campo magnético, que vai ser um campo de atração, ou um campo considerado que a gente vê, esse seno, que é um ângulo. Esse seno seria ângulo entre o vetor, que é o instrumento de velocidade, e o instrumento do campo magnético.
No sistema internacional, que a gente chama de SI, a unidade de medida para a força magnética é chamada de Newton. O módulo de carga elétrica é chamada de Coulomb, que é C. Então, Newton representado pela letra N maiúscula, Coulomb representado pela letra C maiúscula. A velocidade da carga elétrica é dada em metros por segundo, M/S. Ou seja, essa velocidade de deslocamento elétrica vai ser calculada em metros por segundo. Então, a intensidade desse campo magnético é dada em Tesla, que é representada pela letra T maiúscula, ou seja, Newton, Coulomb, metros por segundo e Tesla. Então a gente tem aí a unidade de medida da força magnética, a gente tem o módulo de carga elétrica, que é o Coulomb, a velocidade dessa carga elétrica, que é dada em metros por segundo, a intensidade também desse campo magnético, que é dado em Tesla. Então, assim, só para a gente entender quando normalmente a gente encontrar um cálculo, que vamos fazer depois, posteriormente nós vamos fazer aqui alguns cálculos, nós vamos entender melhor o funcionamento ou a racionalização ou a utilização de uma fórmula considerada matemática, lógico, porque tem esses cálculos de atração, de reação, desses campos do ímã de polos, né, em um campo magnético propriamente dito. Então, tudo isso é feito de maneira matemática. Campo e força magnética. O campo magnético representa um espaço onde existe uma concentração de magnetismo que é criado em torno das cargas magnéticas, naturalmente. Já o chamado campo eletromagnético é o local onde existe uma concentração de cargas elétricas e magnéticas. Vamos de novo. O campo magnético representa um espaço onde existe uma concentração de magnetismo criado em torno dessas cargas magnéticas. Já o chamado campo eletromagnético é o local onde essa concentração dessas cargas elétricas existe. A gente tem aí, só para a gente entender, um desenho clássico desse campo elétrico e do campo magnético. A gente vai ali só diferenciando a força magnética sobre cargas elétricas. Essas forças magnéticas, na verdade, quando em movimento, elas atuam dentro de um campo magnético. Essas forças elétricas atuam dentro de um campo magnético. Assim, quando uma carga elétrica está em movimento dentro de um campo magnético, ele terá a força magnética atuando sobre ela. A força magnética, essa força atrativa, é proporcional ao valor da carga, que a gente identifica como Q. Ao módulo do campo magnético, que a gente chama de B, e ao módulo da velocidade, que a gente chama de V, com que a carga se move, com que a carga acaba se deslocando dentro desse espaço, dentro desse campo, só para a gente entender melhor. E as regras seriam simples. A força magnética é uma grandeza vetorial, é uma grandeza matemática, é um fator de cálculo. Portanto, ela possui uma direção, um sentido e um módulo. Então, só para a gente entender essa grandeza vetorial, é um direcionamento dessa força. No básico, no rasteiro, seria esse direcionamento, o sentido e o módulo. Lembre-se que a força magnética ela é perpendicular ao campo magnético. Perpendicular ao campo magnético. Então, assim, a velocidade e a carga magnética. Então, só para a gente lembrar o efeito de cálculo. Da regra da mão direita, muito interessante. Para entender o sentido da força magnética, utiliza-se a regra da mão direita, também chamada da regra do tapa. Com a mão direita aberta, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a imagem bem interessante, temos que o polegar representa o sentido da velocidade e os outros dedos representam o sentido do campo magnético. Já a palma da mão corresponde ao sentido da força magnética. Para compreender melhor, a gente vai ver essa figura abaixo, ó, só para a gente entender. F, força magnética, a força do empurrão, né? O B ali, como eu comentei, e o D, que é o polegar, a velocidade. Então, assim, só para a gente entender melhor essa força, que esse cálculo da mão aí que a gente lembra rapidamente. E a regra da mão esquerda, essa é a regra da mão direita. A regra da mão esquerda é simples, chamada de regra da mão esquerda de Fleming. Também é usada para encontrar o sentido da força magnética.
O dedo polegar representa o sentido da força magnética. Já o dedo indicador representa o campo magnético, ou seja, o sentido da corrente elétrica. O dedo médio indica o sentido da velocidade. E aí a gente vai ver aí o sentido da velocidade, o sentido da força, o sentido da força magnética, só para a gente entender como funciona. Então é assim mesmo. Então, assim, são dicas interessantes para a gente entender melhor essa força magnética nesse campo elétrico aí, como funciona tecnicamente falando, só para a gente lembrar um pouquinho dessa situação. Então, vetores, como a gente comentou anteriormente, são essas setas de direção que tem como característica o módulo e o sentido. Então, quando a gente diz assim, vetor, na verdade, dentro da física, dentro da matemática, do cálculo matemático de atração magnética, funciona como setas que indicam o caminho que aquele magnetismo está seguindo. Na física, além dessas características, os vetores têm nome, por isso é isso que porque eles representam determinadas grandezas. E as grandezas que esses vetores representam? A força, a aceleração, são duas grandezas que esses vetores, com essas setas, caracterizam a direção desse magnetismo. Se estivermos falando sobre o vetor aceleração, uma seta vetor estará em cima da letra A, e assim vai. Então, só para a gente entender melhor, a aceleração, a seta está ali, em cima da letra A, e por aí vai. Então, o vetor, na verdade, são esses deslocamentos de indicativo de seta que normalmente nós atribuímos dentro de um cálculo matemático para ficar mais fácil para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao entendimento desse cálculo matemático que nós conhecemos tanto como o ímã, o campo magnético e o eletromagnético, e a gente ter entendimento dessas forças de atração ou de repulsão que são ocasionados por esses dipolos, que na verdade são polos positivos e negativos, de atração e de repulsão dentro de um próprio ímã. Um grande abraço do professor Sergival e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.